Graça e paz, amado e amada de Deus. Esse é o encontro com a palavra de Deus em família. Amados, vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de refletirmos sobre a Tua palavra, Senhor, para aprendermos um pouco mais de Ti, da Tua vontade e da Tua grandeza e majestade. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Pai, por cada um desses amados e famílias aqui representadas, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas, Pai. Porque sabemos que todas as coisas vêm do Senhor, tudo o que fazemos, fazemos por intermédio do Senhor, e tudo é para a Tua glória, Pai, tudo é para Ti. Senhor, que tenhamos uma vida que glorifique o Teu nome, que sejamos filhos obedientes, tementes ao Senhor, e que possamos sentir todo o Teu amor, todo o Teu cuidado, toda a Tua misericórdia, Pai, sobre a nossa vida. Obrigado, meu Deus, por ter se revelado a cada um de nós, e ajuda-nos na caminhada, para que nós não nos desviemos, Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, mas sigamos prosseguindo rumo ao alvo, Senhor Jesus, em quem temos a vida eterna, no caminho, na Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós finalizamos na última segunda-feira as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. E terminou com aquela oração maravilhosa de Jesus, no capítulo 17, Jesus orando ao Pai por nós, por aqueles apóstolos, pelos discípulos e por nós que fomos alcançados a partir da palavra que os apóstolos disseram, ensinaram e ficaram registradas nas Sagradas Escrituras, que já também entendemos a partir de um devocional que eu dei o título de Quem é a Bíblia? E sabemos que a Bíblia é uma pessoa, é a pessoa bendita de Deus, é o Verbo que se fez carne, a palavra que encarnou e esteve entre nós, Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amados, e o tema de hoje, é óbvio que não dá para a gente esgotar o assunto, até porque Deus é inesgotável, é insondável, é na sua totalidade até incompreensível. Como nós podemos pegar Deus e colocar num laboratório para observarmos e para definirmos quem Ele é? Então, nós só sabemos quem Deus é a partir das coisas que Ele mesmo nos revelou e a partir das coisas que Ele criou. Mas vamos meditar um pouquinho sobre isso. Eu quero começar esse devocional, essa reflexão, lá no Salmo 139. Vamos ler juntos? Eu coloco aqui abaixo no descritivo do vídeo o Salmo, nós vamos ler até o versículo 16, para facilitar para vocês. Até porque as Bíblias têm versões diferentes, usam palavras diferentes, muito embora falem a mesma coisa. Mas eu uso a versão da Nova Almeida atualizada. Então eu deixo aqui abaixo para facilitar, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Aqui é o salmista Davi, o rei Davi. O rei Davi orando ao Senhor. Então olha que oração linda e reveladora de como o rei Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, e que da descendência dele, que foi prometida por Deus, viria o Messias, por isso que havia aquele título messiânico, filho de Davi, Então o cego Bartimeu chamava Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amados, diz assim, no verso 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto.
De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Até aqui, amados. Percebe essa poesia do rei Davi, essa oração ao Senhor, como ele reconhece a grandeza, a majestade, a onisciência, Deus sabe todas as coisas, a onipotência, Deus é todo-poderoso, pode tudo, a onipresença, Ele está em todos os lugares e conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas intenções. Nada é oculto ao nosso Deus. Amados, percebe essa grandiosidade? Quando nós olhamos a criação lá em Gênesis, no capítulo 1, a gente vai ver, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E aí vai relatar toda a criação de Deus, do capítulo 1. E aí quando nós vemos ao final, Deus vai falando isso, né? Deus criou a luz, disse haja luz, e a luz se fez. Com o poder da sua palavra, as coisas do nada passaram a existir. E aí ele diz que viu que a luz era boa. E ele vai criando então tudo, os céus, a terra e tudo que neles existem. E aí então a gente vai ver lá no finalzinho do capítulo 1 e o início do capítulo 2 que diz assim: e assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Tudo que Deus foi perfeito. Amado, se você olha para as plantas, para as cores da natureza, os animais, as frutas, cada uma estação diferente do ano, com sabores, com vitaminas, com proteínas, com sais minerais, tudo que é necessário para a nossa vida. Hoje existe um braço da ciência, então são cientistas mesmo que estudam, e eles deram um nome para esse estudo de design inteligente. Ou seja, a natureza tem um design inteligente. Depois, se vocês quiserem, pesquisem isso.
E nós vamos ver que esses cientistas chegaram à conclusão de que é impossível que do nada surgissem todas essas coisas e surgissem com tamanha perfeição. Não é uma coisa que nasceu e foi evoluindo. Ao contrário, nasceu perfeito. Porque se não tivesse nascido perfeito, não subsistiria. É maravilhoso a gente pensar sobre essas coisas. E aí vai dizer assim, olha, houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Amados, como é bom nós pensarmos sobre esse Deus que criou tudo com tamanha perfeição, e a principal criação sua foi o ser humano. Por quê? Porque Deus queria ter um relacionamento com a sua criação e fez então o homem à sua imagem e semelhança. Ele instituiu a família de uma forma similar ao relacionamento que ele, como Deus, tinha com as três pessoas que fazem parte deste Deus: Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Três pessoas em um único Deus. Os três com a mesma essência. Os três oniscientes, onipotentes, onipresentes. Só que cada um com uma função nessa trindade ou nesta triunidade. Mas os três estavam na criação. No capítulo 1 nós vemos os três agindo. E até Deus, quando cria o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No primeiro versículo, né? E no princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra usada para Deus é Elohim. Acho que eu disse isso em um dos devocionais passados. E Elohim significa deuses, é plural. Mas no princípio, Elohim criou, é singular. Não é criamos ou criaram, mas é criou. Então, muito embora seja uma pluralidade, Deus seja uma pluralidade, ele também é uma unidade. É um único Deus. E que a gente só consegue entender isso lendo as escrituras de Gênesis e Apocalipse, e não apenas lendo, mas ouvindo a Deus. É ler, é estudar, é meditar. Quem ama a Deus tem sede de Deus e quer entender com profundidade, não quer apenas ler, mas quer que Deus fale com ele. É assim que a gente lê a palavra de Deus, amados. Senhor, fala comigo. Quando eu oro ao Senhor, o Senhor me ouve. Agora eu quero ouvir o Senhor. E eu quero que o meu coração seja transformado, seja guiado pelo Teu Santo Espírito. Como Jesus veio falando ao longo do Sermão da Montanha, que nós também fizemos um devocional, as primeiras palavras de Jesus e as últimas palavras de Jesus. Mas é isso que a gente precisa ter no nosso coração, no nosso desejo, né? O apóstolo Paulo, ele vai falar lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, ele vai dizer assim, falando para os cristãos que moravam em Roma, que Paulo ainda nem conhecia, mas aquela igreja havia sido fundada, muito provavelmente, por judeus, né, ou romanos, que adoravam a Deus de Israel e estavam em Pentecostes.
lá no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e mais, no total eram 120 pessoas, né? E aí então o Pedro, melhor dizendo, pregou pela primeira vez. E aí no final, 3.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo e foram salvas pela graça de Deus. E aí muito provavelmente ao voltar para Roma, levaram então o Evangelho, as boas notícias de Deus para nós. Estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, mas Deus enviou seu Filho para morrer no nosso lugar e ressuscitar, para que pela fé nele tivéssemos então a vida. E pela fé pudéssemos então amar a Deus, respeitar ao Senhor e obedecer à sua palavra. Porque é isso que Jesus disse: aquele que me ama é aquele que obedece às minhas palavras. E esse que obedece às minhas palavras também será amado pelo meu Pai. Então, a fé que leva nós a obedecermos à palavra de Deus. E nós só podemos ser guiados pela palavra se nós buscarmos a palavra do Senhor diariamente. Lermos as Sagradas Escrituras como quem ouve o Pai a quem ama. Amém? Mas diz assim então, no verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Ou seja, acabam não seguindo a verdade, por conta da injustiça, da corrupção que está dentro de nós, porque nós preferimos seguir tradições do que nos rendermos à vontade do Senhor. Preferimos seguir os homens a quem vemos e coisas palpáveis, mas que não têm valor nenhum, não podem salvar, não têm poder de nos transformar, do que ouvir ao Senhor e confiar naquele que é o Deus eterno e que é invisível a nós. Nós não podemos ouvir a voz de Deus, mas podemos ouvi-la através da leitura, da reflexão, do Espírito Santo que fala dentro de nós e atesta a verdade de Deus. Só quem tem essa experiência com o Senhor consegue entender isso. E ele continua: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. E aí ele vai continuar falando, né? Porque tendo conhecimento de Deus a partir das coisas que foram criadas, não glorificou a Deus, não temeu a Deus, mas substituiu Deus por coisas visíveis e palpáveis, a que Deus chama de idolatria, né? E não deram glória devida àquele que criou todas as coisas. Então, amados, nós vemos aqui 3 momentos. Um, no meio da história, o salmista, rei Davi, né, glorificando a Deus e falando da grandeza do Senhor. Imagina, o Senhor já me conhecia antes que eu tivesse forma no ventre da minha mãe. E nesse momento, os meus dias já estavam todos escritos no teu livro. Ou seja, o Senhor já conhecia toda a minha história antes mesmo de eu ser formado. A palavra diz que Deus nos amou antes da criação do mundo. Por quê? Porque para Deus vive em um outro espaço de tempo. Não existe passado, presente e futuro, né? Isso é algo que nós estamos aqui aprisionados na questão tempo. O nosso tempo, né? O Cronos, Deus vive no Kairos. Deus enxerga tudo, a história toda. Deus é infinito. É de infinito a infinito.
não tem começo, não tem fim. Deus é Deus. Por isso ele se revelou, eu sou, a Moisés, lá na sarça ardente. Moisés perguntou, né, eles vão me perguntar o seu nome, que eu digo? Diz, eu sou, te enviou, eu sou. E Jesus vai dizer isso também. Quando ele fala com os fariseus, com os escribas, com os judeus, ele diz, eu sou. Amados, Deus é maravilhoso. Jesus e o Pai são um, conforme nós vimos nas últimas palavras de Jesus. E aqui nós vemos, nós vimos a criação, né? Então vimos o rei Davi, vimos lá o início da criação, como Deus criou todas as coisas e viu que tudo era muito bom. Tudo que ele fez é perfeito. E estava pronto, a obra estava completa. E agora nós vemos, já na plenitude dos tempos, logo depois que Jesus esteve entre nós, Deus esteve entre nós, se fez humano, nasceu como um ser humano, para sentir tudo aquilo que a sua criação sente, passar por todas as provações e vencer o pecado, vencer as tentações, vencer a morte, ressuscitar e agora tomar a forma. Então é a parte de Deus que tomou a forma humana para poder ter uma eternidade de relacionamento conosco. E ele fez isso por amor de nós. E aí então o apóstolo Paulo fala sobre isto. Você tem a revelação de Deus na palavra. E você tem a revelação de Deus por meio das coisas que ele criou, com tamanha perfeição. E que o pecado tem feito com que nós destruamos aquilo que ele criou de forma tão perfeita. Todo o mal que existe na terra não vem de Deus. É consequência do nosso pecado. E o que é o pecado? É a desobediência à palavra de Deus. Amados, eu já tive a oportunidade de refletir também sobre aquilo que Deus ensina na sua palavra. Não de forma distorcida, como fazem muitos ateus, que na verdade não são ateus, mas são haters, né? São pessoas que odeiam a Deus. Elas creem que Deus existe, mas elas odeiam ao Senhor. E elas se apegam a versículos fora de contexto para dizer que Deus é mau. Mas Deus é amor. E a vontade de Deus é que todos os seres humanos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e de Cristo, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. As pessoas se perdem por si mesmas. Não é Deus que condena. As pessoas se condenam pela desobediência. Por quê? Porque o pecado não pode habitar com Deus. Até porque o reino dos céus, o paraíso não seria paraíso, seria um inferno, se as pessoas más estivessem lá. Então Deus quer no seu reino, e Ele tem todo o direito, Ele criou o ser humano e todas as coisas. Ele tem todo o direito de querer no seu reino pessoas regeneradas, nascidas de novo, santificadas por sua palavra, como nós vimos lá em João capítulo 17, versículo 17, onde Jesus também orando ao Senhor diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, quando nós pensamos em vida eterna, até o próprio Senhor Jesus vai falar nessa mesma oração no versículo 3, João 17, 3. Ele vai falar lá, né? E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. A vida eterna é essa, amados, conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Tem interesse em conhecê-lo? Quer que Ele seja o teu Pai? Hoje Ele é o Criador. Mas no momento em que você aceitar Jesus Cristo como teu Senhor, o teu Salvador, e dedicar e pedir para que Ele
more no teu coração e você resolva andar nos seus caminhos, neste momento você receberá, pelo poder do Espírito Santo dado por Deus, o direito de se tornar filho de Deus. Porque esse é o novo nascimento. E qual é a evidência com o novo nascimento? É a santificação pela palavra de Deus. Você vai abandonar tudo aquilo que você antes seguia e que era contrário à sua palavra. E vai passar então a fazer aquilo que é certo. E eu estava dizendo que eu tive a oportunidade de refletir sobre a Bíblia e entender que quando nós fazemos tudo aquilo, seguimos todas as orientações do Senhor, os nossos relacionamentos ficam muito melhores, saudáveis. A nossa vida fica mesmo uma bênção. Nós passamos pelas aflições deste mundo, que é consequência do pecado, com outro ânimo, sem grandes sofrimentos. Por quê? Porque nós não vivemos mais pelas circunstâncias, mas vivemos pela fé. E a fé nos faz enxergar algo que está além das circunstâncias. Porque a fé é isso. Conforme Hebreus 11, capítulo 1, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, a convicção de fatos que nós ainda não vemos, mas nós cremos. Nós esperamos, não como o mundo espera, né? Porque a esperança do mundo é aquela duvidosa, né? Nossa, eu espero que um dia as coisas melhorem. Mas a nossa esperança é uma esperança que não decepciona. É uma esperança de quem espera convicto por aquilo que acredita. Porque Deus prometeu. E Deus, conforme as Escrituras, não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não fará? Deus é maravilhoso, grandioso. É impossível nós falarmos tudo que Deus é, a não ser as coisas que nos foram reveladas, amados. Então era isso que eu queria compartilhar com os irmãos, e eu quero também ler aqui um trechinho, ainda do apóstolo Paulo, na carta de Romanos, que ele faz um louvor a Deus. Está lá no capítulo 11, a partir do versículo 33. O apóstolo Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amados, o que nós aprendemos com estes homens e mulheres da palavra de Deus, né, que Deus deixou aqui registrado para nós, para que nós aprendêssemos mesmo, que nós conhecêssemos aquilo que Deus revelou ao ser humano. Além da palavra de Deus, além das Sagradas Escrituras, não há mais nenhuma revelação a ser feita. Tudo foi encerrado aqui, nestes livros. Aqui estão os 66 livros que Deus escolheu para estar aqui, porque Ele é soberano e nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Ele protegeu a sua palavra ao longo do tempo, muito embora na Idade Média e em tantos outros momentos tentaram destruí-la. Mas Ele sempre manteve remanescentes fiéis. Hoje nós ainda vemos pessoas distorcendo a sua palavra, inventando fábulas, afastando as pessoas da fé no único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo, em quem temos a vida eterna, o caminho e a verdade. Nós vemos isso. As pessoas distorcendo
também por sórdida ganância, para se manterem importantes. Então é uma arrogância, é um egoísmo, sentam em tronos, se acham representantes de Deus na terra. Amados, a palavra de Deus diz que o representante de Deus na terra, neste tempo, é o Espírito Santo, que atua na igreja de Jesus Cristo, que somos nós, os remanescentes fiéis à sua palavra, que não tem ganância, que age com humildade, que diminui o ego, porque para que Deus cresça em nós, que nós diminuamos e que o Senhor cresça. O apóstolo Paulo dizia, porque eu morri para mim mesmo, mas Cristo vive em mim. É isso. E se nós formos transformados por essa palavra, nós vamos continuar no mundo, mas de uma forma diferente, sem gritarias, sem xingamentos, sem brigas, sem ofensas, amando uns aos outros, enxergando também a necessidade do outro e não apenas a nossa. Então, sem egoísmo, em amor, em solidariedade, em generosidade, glorificando a Deus em todo o tempo. Amados, o que eu tenho, as conquistas, os diplomas, tudo isso não tem o menor valor para mim. Essas coisas eu coloco, como diz a palavra de Deus, né, como esterco. Não tem importância para mim. Todas essas coisas não têm o menor valor comparado àquilo que eu tenho em Deus. Dá para imaginar? Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de todas as coisas que Deus criou. Existe uma eternidade à minha espera. E a palavra diz que o que me aguarda nunca penetrou em mente humana, na imaginação, nenhum olho viu as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Percebem isso, amados? Então, é algo maravilhoso para nós pensarmos e meditarmos, né? Então, aqui eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas. Amados, então que o Senhor continue usando a sua igreja, continue usando a nossa vida para levar o Evangelho, a sã doutrina, conforme o apóstolo Paulo diz. E que nós, ao conhecermos essa sã doutrina, nós não sejamos mais levados por ventos, né? Como um barco que fica à deriva no mar. Mas nós saibamos exatamente discernir o que é certo e o que é errado. Que nós sejamos como aqueles cristãos da Bereia, lá do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, onde o apóstolo Paulo pregava Jesus Cristo a partir das Escrituras. Ele pegava o Antigo Testamento e ia falando das profecias e anunciando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Deus que se fez carne e habitou entre nós. E que nele temos a vida eterna e que nele temos a remissão dos nossos pecados. Amados, se nós morrermos sem o perdão de Deus, basta um único pecado para nós sermos condenados a não ter uma vida eterna com o Senhor. Então, queridos, que isso esteja no teu coração, na tua mente, e que nós possamos, dia após dia, sermos edificados pela palavra do Senhor. Para que nós cheguemos, como diz ali em Efésios capítulo 4, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, crendo na mesma verdade e do pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Amém?
Que Deus abençoe a vida de vocês. E caso vocês queiram fazer comentários ou perguntas, né, porque o assunto não se esgota aqui, há muita informação sobre Deus na sua palavra, nas Escrituras, mas sintam-se à vontade para comentar e para perguntar. Eu terei o maior prazer em compartilhar, à luz das Escrituras, a dúvida de vocês. Amém? Deus abençoe a todos, tenham uma excelente semana na presença do nosso amado e maravilhoso Deus. Em nome de Jesus. Amém.